Pronto, pessoal, acho que agora vai, tá? Me desculpem. Vamos voltar aqui. Pessoal, só me dá uma resposta aqui. Tá aparecendo, eu tô escrevendo, tá aparecendo, né? Ele Apareceu. tá joia. Tá. Tá, beleza. Mudou a configuração aqui, que nem aquele outro dia, mas vamos lá, tá? Então, assim, gente, a gente chegou num ponto agora que a gente vai falar do diagnóstico cinético funcional, né? Para a gente dar base ao tratamento fisioterapêutico. Então, como é que a gente faz isso? A gente já veio falando disso ao longo das aulas, tá bom? Mas só para a gente pensar aqui direitinho, né? Para a gente chegar ao diagnóstico cinético funcional, o que a gente fez então? Então, primeiro a gente faz a avaliação, certo, do paciente. Aí a gente identifica, né, os dados dessa avaliação e a gente então chega, né, qual é o problema que ele tem. Que nem a gente fez lá no Parkinson. Lembra que no Parkinson já tinha essa relação? Aqui, por linhas gerais, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que identificar que é importante é se a lesão é do motoneurônio superior, se a lesão é do motoneurônio inferior, minha caneta não tá boa, tá ficando bonita essa letra, hein? Ou se é aquelas outras lesões que a gente viu, como por exemplo o Parkinson, né? Que vai ter as suas características. Ou se for na criança, se é a mielomeningocele, se é a paralisia cerebral, tá? Identificando isso, a gente consegue ter uma ideia de quais são os déficits. Então, preciso que vocês me ajudem, tá bom? Pensando aí. Quais são os déficits que eu encontro nesse paciente, que a gente vai tratar com fisioterapia? Então, a gente vai ter aqui como déficits principais os motores, certo? Que a gente já veio falando, os déficits de movimento. A gente tem os sensitivos, certo? Que também a gente já comentou. Não tá saindo do jeito que eu quero, gente. Mas os sensitivos. E aí tem aquela questão que a gente falou, né? Da coordenação e do equilíbrio, tá? Então, só para a gente separar aqui, porque a caneta não tô conseguindo escrever do jeito que eu queria. Pessoal, déficit motor, perda de força, né? Alteração de função, então não consegue andar, não consegue sentar, não consegue levantar. Né? Sensitivo, alteração da sensibilidade, ou diminuiu a sensibilidade, ou às vezes o paciente sente parestesia, aquele formigamento, aquela dor. Coordenação, não consegue fazer atividades coordenadas. Pode ser atividade de coordenação motora fina, tipo manipular objetos com a mão, ou atividades de coordenação motora grossa, como, por exemplo, a questão da deambulação, da marcha. E equilíbrio, que envolve também essa capacidade que a gente viu de se manter contra a gravidade. Então, como diretriz geral para a gente pensar no tratamento, a gente tem que identificar o que o paciente tem. E aí é por isso que a gente falou das doenças, né? Qual é a característica de cada doença, o que o paciente apresenta como característica, tá? Então, só para a gente pensar nisso. Aí, com base nisso, a gente vai conseguir trazer o diagnóstico cinético funcional. Então, que seria perda de força, perda de equilíbrio, alteração de tônus, alteração de sensibilidade, perda de capacidade funcional, transferência, né, por exemplo, mudança de postura, alteração da marcha. Então, esse é meu diagnóstico, tá? E aí, com base no diagnóstico, a gente vai traçar também aquele que seria, então, depois disso, na sequência, os meus objetivos. Então, aqui a gente faz uma relação direta, pessoal. Olha só, se eu tenho, por exemplo, alteração da marcha,
o meu objetivo vai ser fazer o quê? Melhorar, né, essa alteração, melhorar essa característica de marcha. E aí, então, a gente vai identificando o problema do paciente e tratando o objetivo. E traçando o objetivo. E nessa mesma linha, aqui na frente, a gente, além do objetivo, a gente vai pensar no quê? No tratamento fisioterapêutico. Então, é bem simples, né, gente? A alteração é de marcha, identifiquei. Meu objetivo vai ser melhorar o desempenho nesse paciente na marcha. E o meu tratamento? O que eu faço para melhorar esse desempenho? Então, essa é a base da gente pensar, né, em como a gente vai tratar dentro da neurologia e da forma como a gente vai pensar no concurso, né? Então, no concurso vai ter um caso clínico, vai dar as características do paciente, você vai identificar qual é o problema dele, né? O problema dele, então, nesse contexto que a gente falou, é que esse diagnóstico cinético funcional, tá? Então, esse aqui vai ser o problema, certo? Com base no problema que ele está apresentando ali, a gente pensa qual vai ser o meu objetivo, né? Aqui a gente está falando melhorar a marcha, e aí então eu vou pensar como que eu vou trabalhar isso, como é que eu vou treinar isso, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Quais são os recursos que a gente tem dentro da fisioterapia neurológica que mais aparecem nas provas, tá bom? E que a gente pode utilizar para melhorar essa condição do paciente, tá? Então a gente vai falar dessa base do tratamento, né? Então, algumas coisas que são importantes em linhas gerais. Primeira coisa, pessoal, a gente trabalha dentro da na reabilitação neurológica, com a chamada neuroplasticidade, né? Então, a gente vai acreditar no quê? A gente acredita na capacidade intrínseca que o sistema tem de melhorar, né? Que o sistema nervoso tem de se recuperar, de se reajustar, tá? E aí a base da neuroplasticidade é o quê, gente? Primeiro, eu tenho que ter substrato, tá? Então eu falo assim, né? Substrato é o que sobrou de cérebro, de medula, de nervo depois da lesão, tá? Agora, além do substrato, gente, eu tenho que ter o estímulo. E aqui, no caso, o estímulo é que vai ser o meu tratamento fisioterapêutico, tá? Então, a neuroplasticidade funciona assim. Eu pego, lógico, aquilo que sobrou, por isso que, por exemplo, quanto mais extensa a lesão, mais difícil vai ser, e aí eu aplico o estímulo para eu tentar, né, ajudar essa neuroplasticidade, para eu fazer com que essa pessoa recupere essa função. E os estímulos que a gente usa, gente, são estímulos que eu vou chamar assim de periféricos, tá? Então, os estímulos periféricos mesmo. Então, são os estímulos que a gente usa, por exemplo, para fazer um estímulo na perna, para que esse estímulo que eu faço na perna percorra todo o trajeto e alcance lá o encéfalo, a medula do paciente, o nervo, e ajude esse nervo a se recuperar, tá? Então, quando eu pensar a base é essa, esse estímulo periférico. E esse estímulo periférico, gente, ele é muito norteado pela cinesioterapia. Então, a cinesioterapia, né, o exercício terapêutico, é a grande base que a gente tem. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho rapidinho. É a grande base que a gente tem da reabilitação neurológica. A gente tem técnicas, tá? A gente tem várias técnicas de tratamento, mas a base principal vai ser a cinesioterapia. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, né, esses 5 tópicos, que são os tópicos que eu mais vi aparecer nas provas do concurso, aí que a gente está se preparando, que é a prova da IADES, a prova do CESP-SEBRASP, para residência. Então, a grande base, que é a cinesioterapia, tá? Cai muito, tá bom, pessoal? É o assunto que mais cai. Dentro da neuro, PNF,
que é o método Cabot, é um método também que cai muito. Lembra que eu falei aquela aula de consequências das lesões neurológicas, que eu coloquei o link para vocês? Nessa aula, pessoal, tá falando detalhadamente de neuroplasticidade, de PNF, tá? Então, também, né, dá para vocês assistirem de maneira bem detalhada. Aqui a gente vai dar o foco dos pontos principais, tá bom? A gente também tem, pessoal, essa série aqui de exercícios, que são os exercícios de Frenkel, que cai demais na prova, cai demais, e a gente tem que conhecer. Então, pergunto, pensa aí, você conhece, você se lembra? Então, vamos lembrar, tá? E é bem simples. As órteses e o treino de marcha. Então, tudo isso aqui que a gente vai falar, base para a reabilitação neurológica, que é importante. Mas, pessoal, lembre-se sempre, o ponto inicial é olhar o caso clínico que vai estar lá na prova e eu entender qual é a doença. Então, apareceu lá, paralisia cerebral. A minha cabecinha já tem que fazer o link. Lesão do motoneurônio superior. Classificação, né? Quadriplegia, hemiplegia, diplegia. Ah, tônus espástico. Então, essa relação, essa linha tem que estar feita. É por isso que nessa aula, né, toda que a gente está fazendo, eu dou uma ênfase tão grande nesse momento inicial. Porque eu costumo falar que o tratamento fisioterapêutico ele é fácil, gente. Isso aqui tudo vocês estudaram na faculdade, vocês aplicam em várias áreas, né? Vocês aplicam PNF em várias áreas, cinesioterapia, órtese, treino de marcha, na ortopedia, na neuro, na pediatria, em várias áreas. Só que a gente tem, né, o pulo do gato, a gente consegue acertar as questões quando, no caso clínico que me aparece, eu já estabeleço a linha, tá? Então, assim, a gente está estabelecendo essa linha aqui, e aí, quando vocês estiverem resolvendo questões, procurem lembrar disso, tá? Então, quando vocês pegarem lá para resolver as questões do material, procurem pensar nisso, porque essa linha que é importante é o que vai fazer diferença para você acertar, tá bom? Vamos começar falando, então, da cinesioterapia, tá joia? E aí, gente, vamos lá. O que é cinesioterapia? Exercício terapêutico. Basicamente, no exercício terapêutico, a gente tem assim, ó, eu vou classificar aqui uma forma melhor da gente dividir, né, na neuro. A gente vai ter o passivo, tá bom? Eu vou ter o ativo, tá? Eu tenho o resistido, que eu vou deixar aqui do lado, certo? E aqui na frente eu tenho, vou chamar os evoluídos, né? Que vai ser o treino de propriocepção, treino proprioceptivo, deixa eu aqui, treino de equilíbrio, tá? Eu tenho treino de coordenação e até a pliometria, tá joia? Então, só peço desculpa pela letra, pessoal, mas só para a gente entender, tá? Passivo, ativo, resistido, proprioceptivo, tá bom? Gente, o que que provoca a neuroplasticidade? Se você tivesse que escolher desses aí, tá? O que provoca a neuroplasticidade são esses aqui que estão para cá. O ativo, o resistido, o proprioceptivo, o treino de equilíbrio, esses é o que favorecem realmente a neuroplasticidade. Então, o passivo a gente aplica por diversos motivos, mas quando eu quero pensar em neuroplasticidade mesmo, o movimento ativo ele é importante, tá? Então, guardem isso, que isso faz parte das provas. Lembra que eu falei dos objetivos para vocês? Então, aqui tem uma série de objetivos que a gente pode colocar assim, que seriam objetivos gerais, né? Inespecíficos para diversos pacientes de neuro. Então, vou ter como objetivo, por exemplo, prevenir complicações cardiovasculares, respiratórias, dérmicas, osteomiarticulares, tá? Objetivo, manter ou melhorar a amplitude de movimento. A gente estudou que várias doenças provocam essa alteração. Normalizar o tônus, né? Trabalhar com o tônus. Manter ou melhorar a estabilidade de tronco, a estabilidade postural. Melhorar a motricidade voluntária, então melhorar controle motor. Promover a analgesia.
claro, gente, quando o paciente tiver dor, né? Aumentar a percepção corporal, então melhorar, às vezes, a percepção, porque esse paciente tem uma falta de sensibilidade. Então, gente, se ele tem a falta de sensibilidade, ele não sente direito, eu posso, por exemplo, trabalhar com espelho, porque ele vai ver, né, se ele enxergar bem, ele vai ver e a visão vai ajudar ele com aquela sensação que ele perdeu, tá? Objetivo, treinar marcha, ganhar independência nas atividades funcionais, atividades do dia a dia, gente, que seja desde rolar na cama até andar, subir escada, tá? Promover a independência no programa de exercício domiciliar, para que ele faça exercício em casa. Isso também aparece bastante nas provas de residência, a importância da orientação fisioterapêutica, a importância de ensinar os exercícios para o paciente fazer em casa, tá bom? E sempre cai assim, pode ou não pode, né? Ensinar mais ou menos isso. Posso ensinar o cuidador? Posso e devo, tá? Porque a fisioterapia ela vai acontecer num determinado momento, mas depois o paciente tem que continuar se cuidando, tá? Estimular reações automáticas, coordenação, equilíbrio, reação de proteção, motivar o paciente também faz parte. Então, só para a gente entender nesse contexto, pessoal, os objetivos gerais. Vai depender o meu objetivo do diagnóstico cinético funcional, tá? Aqui eu separei algumas etapas que são importantes. Então, pensei que é algo que pode aparecer na prova, que é a reabilitação, a fisioterapia motora, né, na fase pós-lesão cerebral. Então, eu comentei com vocês sobre fase aguda, não comentei? Eu comentei com vocês sobre fase de choque. E eu falei assim, quando a gente tem uma lesão que envolve o cérebro ou a medula, num primeiro momento, o paciente passa por uma fase de choque. Pode ser o choque cerebral, pode ser o choque medular. Nessa fase de choque, o que o paciente tem? Então, está aqui descrito, pessoal. Presta atenção, isso é importante. Então, ele tem uma fase flácida, onde ele tem paralisia, hipotonia, hiporreflexia. Deixa eu corrigir aqui essa posição. Ausência de padrões patológicos, subluxação do ombro, anestesia, dependência máxima funcional e nas AVDs. Tá joia? Então, nessa fase aqui, ele está no pior momento possível, ele está mais dependente, ele está flácido, né? Muitas vezes é a fase hospitalar, tá bom? Mas alguns pacientes saem do hospital nessa fase. O que eu faço nessa fase, pessoal? Então, aqui tem uma listinha das principais atividades. Mobilização passiva, e aí me ajudem, por favor. Por que eu faço exercício passivo nesse paciente que está plégico, que está flácido? Porque ele não consegue mexer sozinho. Então, eu vou movimentar para ele, para evitar o imobilismo, complicações do imobilismo, tá? Cai muito em prova de concurso, pessoal. O que mais que eu vou fazer? Posicionamento. Posicionar esse paciente corretamente para evitar encurtamento, deformidade, úlcera de pressão, piorar a lesão no ombro, tá joia? Exercícios ativos assistidos e autoassistido. Quando ele tem um pouquinho de força, a gente ajuda ele a fazer, né? Ou se não, o autoassistido, gente, ele mesmo, ele pega o braço bom e ajuda o braço que tem o comprometimento, tá? Posso aplicar uma técnica do Bobat, que é o taping. O tape é quando a gente faz um estímulo sensitivo, né? Então, eu faço esse estímulo para que esse estímulo chegue lá na medula, no cérebro e retorne como uma resposta motora, tá joia? Então, posso aplicar esse estímulo desde que seja no músculo contrário ao padrão. Por exemplo, no AVC, né? No AVE. Eu sei que o paciente ele tende a ficar assim, não é? Padrão flexor? Eu vou estimular esse padrão flexor? Não, porque mesmo que esteja flácido, essa é a tendência dele. Eu vou estimular o padrão extensor, tá bom? Na medida do possível, a gente trabalha com descarga de peso assistida, sentado, em pé. Treino de controle de cabeça e de tronco. E para treinar controle de cabeça e de tronco, gente, tem que sentar o paciente, tá? Então, aqui a gente já falando também de reabilitação hospitalar, aproveitem tudo, né?
porque o nosso curso é intensivo, então as informações são muitas. A gente tem que pensar que o paciente que está, principalmente, né, nessa fase, está hospitalizado, a gente tem que sentar esse paciente, fazer a sedestação para estimular treino, controle de cabeça e controle de tronco, tá bom? Só deitado não vai dar o estímulo suficiente. Tem que colocar contra a gravidade para a pessoa poder ter as reações de endireitamento, tá bom? E iniciar as mudanças de postura, rolar, sentar, dando independência para esse paciente. Então, mesmo nessa fase flácida, gente, eu estou trazendo para vocês que não é só passivo que a gente faz, muito pelo contrário. Se esse paciente está internado, então, assim, né, preceitos básicos do atendimento hospitalar, a gente vai procurar, sempre que possível, sedestar o paciente. Então, aqui, né, sentar o paciente, sentar com o pé para fora do leito, sentar beira-leito, tá? Na medida do possível, passar para fazer o ortostatismo, colocar esse paciente em pé. E depois, na medida do possível, evoluir para a deambulação. Esses são marcadores importantes para o atendimento hospitalar também, para esse paciente poder ter alta de uma maneira mais funcional. Tudo bem? Aqui é só uns exemplos, pessoal, que eu vou passar para vocês. Acredito que vocês saibam, tá? Mas só para a gente ver mesmo, né? Para a gente relembrar algumas coisinhas. Então, aqui, ó, mobilização passiva, exercício passivo, tá joia? A gente vai ver aqui também, ó, posicionamentos, né? Algumas coisas de posicionamentos no AVC é importante. Pode deitar em cima do braço hemiplégico? Até pode, mas tem que revezar a posição, tá? Eu tenho que procurar, na medida do possível, gente, proteger esse braço. Então, após o AVE, principalmente, eu tenho a luxação do ombro, né? O deltoide fica fraco e o braço desencaixa. Se eu não cuidar disso, isso vira uma síndrome dolorosa muito grande, uma síndrome do impacto, uma síndrome ombro-mão. E aí, gente, eu vou atrasar toda a minha reabilitação para recuperar esse ombro, para depois eu conseguir evoluir, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu estou atendendo hoje um paciente, hoje não hoje, né? Estou atendendo atualmente um paciente com AVE, que teve um AVE hemorrágico, ele teve alta, ele está em casa. E aí, em casa, pessoal, ele tá com a síndrome ombro-mão, tá? Então, comecei a atender ele, tá com essa síndrome de luxação do ombro e a mão inchada, então, muita dor no membro superior todo. Eu não tô conseguindo evoluir a terapia dele, por exemplo, eu não tô conseguindo chegar ali naquela fase que eu quero, de começar a treinar com ele transferência, de ficar melhor sentado, em pé. Por quê? Porque eu tô tendo que dar muita atenção pro ombro ainda, né? Então, eu tenho que primeiro recuperar isso para depois progredir, vamos dizer assim, porque é uma síndrome dolorosa, dói demais, o paciente não consegue lidar com as mudanças de postura e os exercícios. Então, por isso a importância do posicionamento, tá joia? E aquela coisa assim, posso deitar em cima do ombro? Sim, com cuidado. Então, tem que ter um bom posicionamento em cima desse ombro hemiplégico, né? Ah, o ideal, se ele for deitar com esse ombro para cima, é esse posicionamento que vocês estão vendo aqui. Então, com esse bracinho bem direitinho. E são coisas simples, né, pessoal? O rolinho atrás, o rolo entre as pernas, quando possível, o apoio aqui no pé, para o pé não ficar caído, mas as questões de posicionamento do paciente pós-lesão ou do paciente hospitalizado, que pode ser por um outro motivo, vão ser importantes e aparecem bastante nas provas, tá? O principal objetivo do posicionamento, pessoal, evitar lesão, né? E prevenir a instalação daqueles padrões patológicos, né? O padrão do AVE, assim, ou o padrão de outras doenças. Aqui mostrando aquele que eu falei para vocês, que eram os exercícios ativos assistidos e autoassistidos, à medida que o paciente for melhorando, tá? O taping, né? Pode ser o tape de pressão, tape com gelo, mas o princípio é esse, você dá um estímulo sensitivo para ter uma resposta motora. Descargas de peso assistidas, se forem o caso, né? Aqui, membro superior, membro inferior, tá bom? Treino de controle de cabeça e tronco, sempre que possível,
a gente treinar na postura sentada, na postura em pé, quando for o caso. Mudanças de postura que a gente trabalha com esse paciente, rolar, sentar e assim vai, tá? Então, aqui só para ilustrar, se faltava, né, um pouquinho assim de você entender, né, como é que esses posicionamentos, o que que a gente faz, tá bom? E aí depois, pessoal, da lesão medular, da lesão cerebral, na segunda fase, a gente tem essa fase chamada de espástica ou reflexa. É nessa fase que o paciente fica hipertônico, tá bom? Então, olha só, nessa fase a gente costuma ter fraqueza, tá? Hipertonia elástica, hiperreflexia profunda, movimentos involuntários, padrão patológico, né, que pode ser esses padrões do AVC, ou, né, pode até um padrão daqueles que a gente falou de descerebração e decorticação que permanecem, subluxação do ombro, hipo ou anestesia, déficit de equilíbrio e coordenação, marcha ceifante, no caso do AVE, limitações funcionais, limitações nas AVDs. Esse é o paciente que mais tipicamente a gente encontra no ambulatório, tá? Então, esse aqui a gente vê mais no ambulatório, só para a gente ter essa compreensão. E aí, quais são os objetivos principais da fase espástica? Então, a gente vai ver que muda um pouquinho. Nessa fase, a gente vai buscar justamente trabalhar com o quê? Ó? Com tônus, à medida do possível, tá? Treinar o movimento voluntário, a estabilidade de tronco, equilíbrio, a coordenação, mudanças de postura, a marcha e as atividades de vida diária. Então, pessoal, esse é o paciente típico do ambulatório. E aqui eu trouxe também algumas sugestões de coisas que podem ser utilizadas para cada uma desses exemplos que a gente deu, tá? Então, para trazer, para ilustrar e por que cai nas provas. O que eu uso para normalizar tônus? Aqui eu estou pensando, gente, que o paciente tem uma hipertonia, né? Que ele tem o tônus aumentado. Então, a regra geral é essa, ó, alongamento passivo prolongado, descarga de peso, mobilização passiva, posturas inibitórias, que é tirar do padrão. Então, se o paciente fica assim, né? Tirar desse padrão. A crioterapia pode ser utilizada. Atenção, crioterapia para tônus. São 20 minutos, pelo menos, no ventre muscular. 20 a 30 minutos de gelo no ventre muscular. Calor superficial, que pode ser, por exemplo, o infravermelho, só que tem que tomar cuidado porque o paciente pode ter alteração de sensibilidade, né? Então, 15 minutos de infravermelho, com uma distância mais ou menos entre 15 a 30 centímetros, todos os parâmetros com bastante cuidado. E a hidroterapia, que pode ser tanto a piscina aquecida, né, gente? Como pode ser o turbilhão, por exemplo, né? O turbilhão é um recurso de hidro, tá joia? Então, aqui só para passar exemplos também, isso aqui é ilustrativo, ó. Alongamento passivo prolongado, descarga de peso. Se a gente tem dificuldade de ver, pessoal, descarga de peso é aqui, ó, membro superior, membro inferior, ficar em pé, tá? Mobilização passiva, posturas inibitórias, né? Se o padrão tá aqui, eu tiro desse padrão. Aqui tem outras possibilidades de posturas inibitórias para aquele padrão que o paciente tem. Basicamente, gente, se o paciente tem extensão como padrão, eu estimulo a flexão. Aqui eu tenho a extensão do joelho, mas eu estou fazendo o quê? A dorse no pé, né? Então eu estou quebrando o padrão, porque eu não estou deixando todo na extensão. Eu estou trabalhando com extensão e flexão ao mesmo tempo. Então isso são posturas todas que ajudam nesse controle, tá? Aqui também outros exemplos, isso aqui vocês podem guardar depois, pessoal, até para vocês aplicarem na prática clínica de vocês mesmo, né? Não só para a prova de residência, tá joia? Mas no atendimento que vocês vão prestar aos pacientes, tá bom? Crioterapia, que a gente disse, 20 minutos sobre o ventre muscular espástico. Ah, esqueci de falar, ou banho de imersão, 20 minutos também. Se você faz gelo pouco tempo, pessoal, o que você vai fazer no músculo? Você vai fazer esse músculo contrair mais, tá? Então, para a gente ter os efeitos, os benefícios da crioterapia, tem que ficar mais tempo ali com gelo para esse músculo relaxar. Para a gente ter inibição da passagem lá, da ativação do motoneurônio gama,
porque é o motoneurônio gama que ativa o tônus, né? Para a gente inibir essa ativação, tá? E aí o músculo relaxar. E o calor superficial, né? Aqui no caso está usando o infravermelho, que vocês podem perceber aqui, e está usando o auxílio de um pezinho puxando o membro para baixo. Então aqui também formas que a gente tem de ajustar esse tônus e a hidroterapia. Tudo bem? Tranquilo? Então, gente, vamos guardando bem essas condutas, tá? Que elas podem ser importantes. Agora, vocês perceberam que normalização de tônus é uma coisa mais passiva, não é? Ó, alongamento passivo, mobilização passiva. Então, é importante para o tônus, é importante para a amplitude de movimento, para tirar do padrão, mas não é efetivo para neuroplasticidade. Para neuroplasticidade, gente, são as atividades, né, os exercícios ativos. Por isso que no AVE, no TCE, no paciente com lesão cerebral, né, na paralisia cerebral, não adianta a gente só fazer exercício passivo e mandar o paciente para casa e falar, beleza, ele está bem. Tem que fazer o passivo e o ativo, porque é o ativo realmente que vai estimular a neuroplasticidade, tá bom? Tem que entender isso, tá? Aqui, então, vamos falar dessa outra fase, que é a fase de treinar o movimento voluntário, né? Onde a gente vai buscar atividade. Então, para buscar atividade, a gente faz aqui, ó, na cinesioterapia, pessoal, exercício ativo assistido, autoassistido, ativo livre, né? Que a pessoa faz ela mesma, em várias posições, e até o resistido, tá? Então, até o exercício resistido vai caber aqui. O que a gente pode fazer de diferente na neuro? Usar padrões de facilitação. Então, buscar recursos, né, no PNF, no BOBAT, que a gente sabe que vai ajudar esse paciente. Como naquelas fotos, eu só vou voltar aqui rapidinho, ó. Como nessas imagens que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui a gente está tendo um tratamento, onde a gente já está tendo uma atividade e que a gente está usando o padrão de facilitação. Eu já estou bloqueando aqui esse pé endorse, né? Eu estou dando um apoio para esse paciente não entrar ali em padrão. Isso é o diferencial da reabilitação neurológica, por exemplo, para reabilitação ortopédica, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, por exemplo, né, alguns padrões de facilitação, de exercícios ativos, ativos assistidos. E aí, gente, eu uso o meu corpo, eu uso as minhas mãos, eu uso o meu conhecimento para fazer esse movimento sair da melhor maneira possível. Porque o que vai acontecer? Se eu deixar esse paciente aqui, ó, levantar a perna sozinha e essa perna é espástica, a hora que ele for levantar, ele vai fazer assim, se ele conseguir fazer, né? Naquele padrão de rotação interna e tudo mais. Então, treinar o movimento voluntário na neuro passa por essa questão de padrões de facilitação. E padrão de facilitação, gente, não tem nenhum segredo. É simplesmente você dar o apoio necessário, você dar a ajuda necessária para que esse paciente consiga realizar, tá? Aqui, então, tem outros exemplos, né? Ele passou deitado, aqui sentado, de gatas, em pé, né? Nas passagens de postura, tá bom? Então, aqui só para citar alguns exemplos também e ilustrar para vocês, né? Formas da gente trabalhar. Bem, a gente também prega muito dentro da reabilitação neurológica obter estabilidade de tronco, tá? Então, assim, gente, sempre pensa o seguinte, né? O tronco é a raiz do membro, é a raiz do meu braço, por exemplo, né? Então, se eu não tiver um tronco estável, a minha mão não vai ter um movimento bom. Então, por isso que muitas vezes a gente vê nas provas, né? Essa questão da ênfase e estabilidade de tronco. E isso é real, tá joia? Então, isso passa, né? Desde o controle do tônus, tá joia? Até o fortalecimento da musculatura. Os extensores, os abdominais, né? Que são os flexores, mas que de forma que eu consiga ter um tronco estável para eu poder ter o membro, né? A parte apendicular estável também, tá bom? Aqui tem uns exercícios, gente, altamente evoluídos, né? Esse paciente que você está vendo não é um paciente de AVE, eu falo porque eu selecionei essas imagens do livro, tá bom? Mas a gente sabe que é muito difícil alguns pacientes chegarem nesse ponto, né?
Mas vamos lá, aqui a gente tem essa perspectiva, tá? Então, realizar a ponte com o pé só, trabalhar a estabilidade de tronco, né? Aqui, sentado, mudando as posições. Então, também aqui para ilustrar para vocês, para não ficar muito no imaginário, o que seria um exercício de tronco, tá bom? Depois a gente tem as reações de equilíbrio, tá? Também são importantes e eu sempre falo, né? Quando eu trabalho equilíbrio, o que eu faço? Eu desestabilizo o paciente. Eu já falei isso hoje para vocês. Então, eu vou buscar tirar o paciente do controle dele, do centro dele. Mas, claro, gente, de uma forma organizada, cuidadosa na terapia, tá? Então, por isso que a gente coloca, ó, base para treino de equilíbrio é mexer com o centro de gravidade e mexer com a base de sustentação, né? Se eu oscilo o centro de gravidade, eu exijo mais o equilíbrio. Se eu cuido da base de sustentação, né? Se eu diminuo a base, eu também desafio mais o equilíbrio, né? É mais fácil ficar em pé nos dois pés ou numa perna só? Então, por aí a gente já vai pensando, né? E vai desenvolvendo. Aqui tem alguns exemplos de como trabalhar, tá, pessoal? Pode ser na bola, no rolo, na cama elástica, mas só para ilustrar mesmo, né? Formas que a gente tem, então, de desafiar esse equilíbrio do paciente. E aqui também uma ilustração que passa já para o treino de coordenação. E aí, posso trabalhar com os objetos pequenos, como está mostrando aqui nesse estojinho, com a colocação, né, de objetos um dentro do outro, encaixe e assim por diante. E o PNF, né, que daí vai ser uma coisinha que a gente já vai ver aqui separado, tá bom? Treinos de mudança de postura, independência para o paciente, né? Aqui os vários treinos também ilustrando. Passagem de sentado para em pé, né? Formas que a gente tem que trabalhar. E depois, né, conseguir essa estabilidade em pé. Então, o paciente trabalha toda essa passagem aqui até conseguir essa estabilidade em pé. E assim o paciente, então, desenvolver essa capacidade. E aí depois vem o treino de marcha, né? No treino de marcha, pessoal, quando a gente pensa, né, o paciente neurológico, a primeira coisa que a gente pensa do treino de marcha é usar facilitações. Então, ajudar esse paciente, tá? Então, treino de marcha na neuro, eu começo ajudando, fazendo facilitações. Essas facilitações, elas podem vir com base no método Bobat, podem vir com base no PNF, ou simplesmente, gente, de eu pensar o seguinte, que eu vou ter que dar um apoio para o paciente, tá bom? Então, a gente vai facilitar, né? Num segundo momento, quando esse paciente já tiver um domínio melhor da marcha, aí que a gente evolui para obstáculo, mudanças de direções e terrenos diversos, tá bom? Mas a gente tem que ter essa perspectiva que, num primeiro momento, eu vou ajudar esse paciente a ficar em pé, a fazer descarga de peso, para depois eu poder evoluir direitinho, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de formas que vai poder fazer essa facilitação do passe inicialmente, depois da marcha, e depois que tiver essa estabilidade, a gente progredir, né, para os treinos mais avançados. Às vezes, a gente vai ter a necessidade de auxílios, né, como, por exemplo, a bengala. Às vezes, pessoal, eu vou precisar de uma órtese, né? A gente já vai detalhar as órteses, mas a gente tem que enxergar que a gente primeiro ajuda, tá? Aqui tem uma forma de facilitação, ficou em amarelinho aqui, mas acho que dá para ver, né? Ajudando aqui na pelve, facilitando esse paciente, né? A mudar o peso de uma perna para outra. Eles têm muita dificuldade de mudar o peso de uma perna para outra. E aí, se não muda o peso de uma perna para outra, eu não consigo dar o passo, tá bom? Então, para a gente compreender. E aqui, já numa fase mais evoluída, né, a gente pode pensar nesse paciente que a gente já vai ter aqui com uma evolução maior, um paciente que já vai ter uma progressão maior, né, para conseguir essa independência. E aí, a gente já vai soltando esse paciente, treinando o passo lateral e assim por diante. Então, pessoal, por enquanto, né, essa é a base da cinesioterapia. Aqui está muito mais voltado para o paciente com lesão encefálica, mas guarde essa base
para qualquer paciente de neuro, né? Passando de fase aguda, fase crônica, as questões de inibição do tônus, né? Trabalho do tônus e as questões depois de facilitação, tá? E aí a gente desenvolve esse paciente. Bem, o que a gente falou aqui foi cinesioterapia. Posso continuar? Vocês precisam me dar um feedback porque eu não estou vendo vocês. Aqui mudou a configuração, né? Tudo tranquilo? Se não falarem nada, eu vou entender que está tranquilo, eu vou continuar. Beleza. Aí, pessoal, a gente vem... Deixa eu só ver aqui. Não. Ah, bate-papo. Ah, tranquilo, beleza. Então, a gente vem agora para a questão do PNF mesmo. Pessoal, aula resumida de PNF, tá bom? Então, peço que vocês, né, se puderem, assistam o vídeo completo se tiverem dúvidas. Mas eu vou chamar a atenção para os pontos mais importantes, tudo bem? Então, o que é o PNF? É o método Cabot, né? Que a gente conhecia como método Cabot. Então, vai ser um conjunto de técnicas que promovem e aceleram as respostas e mecanismos neuromusculares. Então, o objetivo, gente, é estimular o sistema neuromuscular, recuperar o movimento. E esse estímulo vai acontecer por meio de estimulação de receptores. Então, vai dar estímulo sensitivo para ajudar na resposta motora. Por isso que a gente fala assim, né, que tem muito estímulo sensitivo para tornar a resposta motora mais efetiva. A base do PNF é essa, tá joia? Esses estímulos, pessoal, eles podem ser de diversas formas, né? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, o estímulo visual, o verbal, o estereoceptivo, que são os contatos manuais, onde eu vou segurar no paciente, tá? Eu vou ter, né, os proprioceptivos também, que vão ser os contatos que eu vou dar mais de estímulo para esse paciente, para ele poder me dar uma resposta motora melhor. Então, um dos princípios que aparecem nas provas, muitas vezes, é esse aqui que chama de resistência apropriada. O que é a resistência apropriada? É a maior quantidade que pode ser aplicada a uma contração isotônica, permitindo total ADM. Então, no PNF, pessoal, a gente tem que fazer exercício resistido, tá bom? Mas a gente tem que fazer isso de uma forma que o paciente consiga vencer essa resistência, fazer o movimento todo, tá? Também, não, professor, eu quero trabalhar com a contração isométrica. Pode ser. Se o seu objetivo é trabalhar com a isometria, aí você aplica a contração isométrica. Mas se o seu objetivo é ganhar o movimento, aí você dá uma resistência que o paciente consiga vencer, tá? Dessa forma, a resistência apropriada vai assegurar irradiação dos grupos musculares mais fortes para os mais fracos. Então, isso aqui é um princípio também. O PNF usa muito o princípio da irradiação. É por isso que no PNF, normalmente, a gente primeiro trabalha o lado bom, para depois trabalhar o lado comprometido. Então, isso também cai nas provas de concurso. PNF, normalmente, a gente primeiro trabalha o lado forte, né? Se eu pensar numa hemiplegia, para depois trabalhar o lado comprometido, para que tenha irradiação de força de um lado para o outro, de um grupo muscular para o outro grupo, tá? E aí, pessoal, para fazer isso, o PNF ele usa uma sequência especial de movimentos, uma sequência onde a gente vai ter contrações musculares que ocorrem em atividades motoras, em movimentos coordenados e movimentos funcionais. E essa sequência, ela vai exigir muita habilidade do fisioterapeuta, vai ter uma ordem certa para acontecer, uma direção certa para ser feito. E o que o PNF acredita? Que se você fizer desse jeito, você vai recrutar as fibras musculares da maneira correta. Então, você vai ter um recrutamento muscular maior. E aí que surgem, então, os padrões de movimento, tá? Que são movimentos em massa. Esses termos aqui eu estou usando, pessoal,
porque isso cai na prova, às vezes cai lá na assertiva, né? Ah, o PNF utiliza padrões de movimento em massa. Se você não lembrar, você pode perder a questão. Então, só estou frisando esses pontos, que são palavras, assim, importantes para caracterizar a técnica, tá? Então, são padrões em massa que se assemelham aos padrões funcionais de movimento. Isso é importante, gente, porque algumas provas caem assim. Eu quero, por exemplo, trabalhar a habilidade do paciente de pentear o cabelo. Qual diagonal eu vou utilizar, tá? Então, a gente vai ter que pensar que diagonal que vai acontecer para isso aqui facilitar. Ah, não, quero subir degrau. Qual atividade deve ser estimulada? Qual diagonal, né, do PNF vai ser estimulada para o paciente conseguir subir o degrau, tá? Então, isso que se assemelha aos padrões de movimento, aos padrões funcionais, ok? Bem, esses padrões têm duas características importantíssimas, então destaque também o chamado movimento em espiral e o movimento em diagonal. Então, os movimentos acontecem em espiral, acontecem com rotação. Gente, movimento em espiral é isso, rotação, tá? Rotação interna, rotação externa. E diagonal. Então, diagonal é isso aqui, ó. Vamos pensar aqui que eu tenho, por exemplo, os movimentos de flexão e extensão. E aqui eu tenho movimento de abdução e de adução, tá joia? Então, flexão, extensão, abdução, adução. A diagonal, gente, ela tá aqui, ó. Tá no meio desse padrão, tá? Então, a gente tem aqui. A diagonal não é só flexão, ela não é só extensão. Ela não é só abdução e ela não é só adução. O que que a diagonal é? Por exemplo, aqui, ó. Flexão mais abdução, tá joia? Não tá aqui, ó, flexão e abdução. Associado a isso, gente, eu ainda vou ter o quê? Eu vou ter a espiral. A espiral vai ser o quê? A rotação. Rotação interna ou rotação externa. Então, isso é o fundamental no método, tá joia? Sempre vai ser dessa forma que a gente vai entender o movimento. E já aproveitando essa figurinha mesmo aqui, vocês podem perceber o seguinte, olha só. Vocês estão percebendo que nessa diagonal que está desenhada aqui, a gente tem uma setinha subindo aqui e uma setinha descendo? Ou seja, pessoal, a gente tem um movimento de ida e um movimento de volta, tá? Movimento de ida e movimento de volta, ok? Então, isso aqui é importante, porque vai falar assim, ó, nós temos duas diagonais, então essa aqui é uma diagonal, tá joia? E ela tem dois padrões, um de ida e um de volta, certo? Tem outra diagonal aqui? Tá fácil de ver nesse desenho, né? Tem essa diagonal aqui, ó, certo? Então, essa é a outra diagonal que está percorrendo aqui o meu corpo. Essa aqui é a minha segunda diagonal. Essa aqui também, ó, tem um padrão de volta e um padrão de ida. Pessoal, para não errar questão de concurso sobre PNF, tem que desenhar essa estrelinha aqui, tem que desenhar isso aqui que eu acabei de desenhar na tela para vocês. Então, eu peço muito que vocês desenhem, tá? Se vocês estiverem com o papel aí agora, já desenha, tá? O que que eu vou desenhar? Então, vamos fazer junto, ó. A gente vai desenhar esse componente do meio, vai colocar aqui, ó, flexão e extensão. A gente vai desenhar esse componente da lateral, que vai ser a abdução e a adução, certo? Aí, pessoal, eu vou fazer a diagonal que está no meio disso. Então, eu tenho, ó, essa diagonal aqui, ela é assim. Ela tem um padrão que sobe e um padrão que desce, tá? Por isso que fala, ó, cada diagonal tem dois padrões antagonistas entre si, que vai obedecer a lei da inversão. Ou seja, um vai subir, um vai descer, tá?
Vamos lá, continua aqui comigo, ó. Vai fazer flexão mais abdução. Como é que eu sei? Olha aqui, gente, flexão e abdução. E o contrário de flexão e abdução é o quê, gente? O contrário de flexão é extensão. E o contrário de abdução é a adução. Então, vocês estão vendo que se você souber desenhar, você já sabe os nomes, os padrões de movimento das diagonais, e às vezes você já resolve a questão no concurso com isso aqui, tá bom? A mesma coisa para essa outra diagonal aqui. Então, para essa outra diagonal aqui, me ajudem, por favor. Que padrão que eu tenho aqui em cima? Flexão mais adução. Tá? Flexão e adução. E embaixo, o contrário. Extensão mais abdução, tá? O que pode complicar nisso aqui, pessoal? Porque isso aqui tá fácil, né? Extremamente fácil. O que pode complicar é a rotação. Por quê? Eu falei para vocês, além da diagonal, tem a espiral, tá bom? Então, vamos para a primeira dica, que facilita muito a nossa vida. Vamos supor, gente, que essa diagonal aqui, ela seja de membro superior. A de membro superior é mais fácil, tá? Então, já decora aí. Na diagonal de membro superior, gente, todo movimento que tiver a flexão vai ter também rotação externa. Ai, gente, peraí. Rotação externa. Onde tiver flexão, pessoal, tem também rotação externa. Então, isso aqui é para diagonal de membro superior. O que vai significar nessa questão do padrão de inversão que a gente falou? Que o outro aqui embaixo, gente, vai ser o quê? Sem medo de errar. Rotação interna. Ai, aqui embaixo está falando rotação interna. Conseguiram entender? Anotem, por favor, tá? Se não conseguir entender, daqui a pouquinho vocês me peçam, parem, para que a gente possa entender, tá? Para que eu possa explicar. Mas, ó, membro superior é simples assim. Então, como é o nome das diagonais de membro superior? Vamos lá comigo, ó. A gente vai ter aqui, como diagonais de membro superior. Peraí. Aqui. Ó. Flexão, abdução, rotação externa, tá? Flexão, adução, rotação externa. A rotação sempre aparece por último, pessoal, aqui que saiu da ordem por conta do espaço. Qual que é o inverso? Então, o inverso vai ser extensão, adução, rotação interna. Extensão, abdução, rotação interna. Tá joia? Por favor, gente, anotem aí. Vocês estão anotando? Porque daí eu quero que vocês anotem mais uma coisinha que é importante, tá? Vamos associar aqui com atividades funcionais, tá? Que a gente vê muito caindo nas provas de concurso. Então, se eu quero trabalhar higiene de face, pentear o cabelo, qual diagonal eu trabalho, gente? Eu trabalho essa aqui, ó. Tá bom? Então, eu preciso que vocês anotem aí, que eu não vou conseguir anotar aqui. Qual diagonal eu trabalho para higiene de face, pentear o cabelo? Flexão, adução, rotação externa, que é justamente essa posição que eu tô, tá? Isso é o que mais cai nas provas, gente. Levar o objeto à boca, é isso que cai, tá? Se eu quero trabalhar uma diagonal para alcançar um objeto numa estante, né? Aqui, ó, nesse sentido que eu tô fazendo. Minha mão não tá aparecendo aqui, deixa eu deixar aqui no cantinho. Se eu quero trabalhar aqui, né, alcançar objetos distantes, é essa diagonal aqui, ó. Flexão, abdução, rotação externa. É justamente esse movimento aqui. Anotaram? Aqui, aqui, tá? Se fala assim para o paciente que vai trabalhar uma diagonal para melhorar o apoio dele. Sabe quando a gente pega e vai fazer apoio assim, ó?
para baixo, né? Então, melhorar o apoio de membro superior. Que diagonal que eu trabalho aqui, gente? Para apoio. Coloca a sua mão assim, ó. Para apoio, para descarga de peso em membro superior, que a gente mostrou ali pouco, é esse aqui, ó. Extensão, abdução, rotação interna. Porque eu tô abduzindo, né? Às vezes cai, gente, para pegar o objeto no chão. Então, faz um movimento como se você fosse pegar um objeto no chão. Essa diagonal de abdução, tá? Essas são as que mais caem, ok? Pentear o cabelo, higiene de face, tá? Alcançar objetos em cima, alcançar objeto embaixo ou trabalhar com apoio, né? Descarga de peso de membro superior. Anotado, pessoal? Deixa eu ver aqui. Se qualquer coisa vocês me falem. Tudo bem? Professora, Oi, pode falar. só não peguei a parte que fala qual diagonal é para pentear o cabelo, essas coisas, e qual parte é para pegar um objeto numa estante, por exemplo. Tá. Então, ó, pentear o cabelo é essa aqui, ó. Tô fazendo aqui a setinha, tá? Pentear Aham. cabelo. É que aqui tá difícil, gente, que eu não tô conseguindo, infelizmente, ter o controle dessa canetinha. Pentear o cabelo. Aqui, ó, face, tá? Uhum. Flexão, adução, ó. Flexão, adução, rotação externa, tá? Pegar o objeto na Uhum. estante, objeto no alto. É essa aqui que eu vou fazer a setinha agora, ó. Flexão, abdução, rotação externa. Tá joia? Valeu, professora. Essas aí costumam cair, gente. Então, né? E, Obrigada. e aí, gente, só vou reforçar o seguinte: guardem essa imagem, tá? Façam essas setinhas assim, se cair na prova, as questões de PNF que vão ser importantes. Aqui de membro superior foi fácil, não foi? Eu vou passar aqui, depois eu volto, tá? Só para eu mostrar. Então, tá aqui a descrição dela todinha, tá bom? Então, vai ter, ó, o nome dela segue o movimento do ombro. Eu sei que tá pequenininho, mas tá escrito aqui, ó, flexão, adução, rotação externa, tá? Aqui do outro lado, ó, flexão, abdução, rotação externa. Aqui embaixo, extensão, adução, rotação interna. E aqui é a mesma coisa, extensão, abdução, rotação interna. Para isso ficar fácil, gente, só faz isso aqui, ó. Coloca flexão, extensão, abdução e adução. E aí, você já vai desenhar a diagonal ali no meio e já vai ligar, ó. Flexão com abdução, por exemplo, né? Extensão com adução. E isso você já vai escrever aqui cada uma delas, tá? Então, isso facilita muito. E no membro superior é mais fácil ainda, porque, como eu disse para vocês, todas aqui de cima do membro superior são rotação externa, tá joia? No membro inferior, a gente vai ver que é um pouquinho diferente, porque a gente vai ter uma inversão nessa questão da rotação. Mas no membro superior, ó, já resolvi o problema, tá? Então, vamos falar aqui do membro inferior. Gente, o mesmo princípio, ó, se vocês quiserem desenhar aí, desenha, eu vou desenhar aqui em cima do bonequinho, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, a mesma coisa, flexão, extensão, abdução e adução, certo? Então, qual que é essa diagonal aqui, ó, aqui que eu vou fazer, tá? Ela é uma diagonal que tem flexão mais abdução, certo? Ah, e aqui embaixo? Ah, aqui tem extensão mais abdução. Aqui em cima, aqui, eu tenho flexão mais adução. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho extensão mais adução. Ai, aqui não... Ah, caneta, caneta, você está desafiando a minha paciência. Espera aí, gente. Adução. Isso aqui eu faço, gente, só de olhar aqui, ó, tá? Agora, o que que pega aqui? O que pega são as rotações, tá? Então, aqui a gente vai ter, né, uma diagonal
que vai terminar em rotação externa, tá joia? Uma diagonal que termina em rotação externa e a outra que termina em rotação interna. Gente, eu só consigo dar uma dica para vocês, tá? Que é o seguinte. Se vocês aprenderam de membro superior, que a de membro superior é mais fácil, né? Aqui você relaciona o seguinte. Essa diagonal aqui de membro superior, certo? Essa aqui, ó, que é a flexão, adução, rotação externa, o mesmo vai acontecer na perna. Essa aqui. Eu fiz essa relação, não encontrei ainda uma forma melhor de relacionar. Mas eu penso nessa aqui do cabelo, né? De pentear o cabelo. E a mesma da perna, tá? Agora, a outra, que é essa aqui de fora, é o contrário. Então, não sei se vocês conseguiram pegar, mas eu achei... Eu penso assim. Ai, cadê você? Cadê o desenho? Aqui, o desenho que eu fiz. Eu aprendo de membro superior, que é mais fácil, tá? E aí eu sempre relaciono essa aqui. Opa, tô riscando o lugar errado. Essa aqui. Então, essa aqui, né, que é a diagonal de flexão, adução, rotação externa, ela se repete na perna, a outra não. Entendeu? Espero que ajude, pessoal. Porque daí, eu estabelecendo na perna essa questão da rotação, o que vai acontecer ao contrário? O contrário aqui, ó, de rotação externa, vai ser a rotação interna. E aqui, da rotação interna, que está aqui em cima, ó, vai ser a rotação externa. Então, gente, tentem estabelecer essa conexão ou uma conexão própria de vocês, tá bom? E aí vai facilitar bastante essa compreensão, né? Essa é a dica que eu posso deixar para vocês. Aqui, pessoal, o que acontece que aparece nas provas de concurso, tá? Diagonal para subir escada, tá? Diagonal para subir escada. Normalmente, a diagonal que é utilizada para subir escada é essa aqui. Então, eu queria que vocês guardassem, tá bom? Diagonal para subir escada, tá? Esse que aqui aparece mais. E aí, a gente pode ter também a diagonal para descer escada. Às vezes a gente pensa, né, que a descer escada vai ser o contrário, mas não. A descer escada é essa aqui, principalmente, que a gente trabalha. A extensão, a adução e a rotação externa. Então, as mais funcionais, as que caem mais nas provas, são justamente as diagonais que usam a rotação externa, tá? Então, aqui, ó, flexionou, subir escada, pensa, né? Para subir escada você não flexiona, tá? Estendeu, descer escada. Algumas vezes, gente, cai assim, ó, fase de oscilação da marcha, ou fase de balanço da marcha, principalmente essa aqui. E aqui, fase de... Tentei, gente, peraí. Apoio. Aqui já foi minha bateria também. Apoio da marcha, tá? Então, fase de oscilação. Ixi. Aí. E fase de apoio. As outras, gente, quase não cai. Mas, assim, é importante vocês conhecerem, tá? Mas quase não cai em prova de concurso essa relação das que usam a rotação interna, né? Acaba que se você fizer a rotação interna do quadril, né, você vai perceber que é um movimento que não é tão funcional assim. Gente, de PNF, isso que é importante. Como eu disse para vocês, né, tem a aula disponível no YouTube completa, tá bom? Para vocês assistirem, tá? Então, se vocês puderem, assistam a aula completa, se vocês tiverem dúvida, ainda mais, tá? E uma outra coisa que vem aparecendo em concurso são as técnicas de PNF. E aí, gente, basicamente é saber o nome. Eu não sei se vocês sabem,
Mas no PNF a gente pode usar várias técnicas para fazer o exercício. Não é só, né, aquele vai e volta, tá? O vai e volta é reversões de antagonistas. Mas a gente tem técnica chamada iniciação rítmica, contrações de repetição, reversão dinâmica dos antagonistas, reversão estabilizadora, estabilização rítmica, manter e relaxar, contrair e relaxar e combinação de isotônicas. Esse manter, relaxar, contrair e relaxar, por exemplo, são alongamentos, tá? Ai, gente, desculpa, não é reversão de antagonistas, o vai e volta que geralmente a gente aprende, é combinações de isotônicas. Desculpa, pessoal. Aquele que vai e volta é combinação de isotônicas, tá joia? Dificilmente eles vão perguntar na prova o que significa cada uma. Então, vou deixar como curiosidade, quando eu passar para vocês o e-book, eu estou terminando os e-books, tá, pessoal? Vocês podem ler lá os detalhes, ou vocês podem assistir aquele vídeo que é mais completo, tá? Se não, tem que saber pelo menos que essas técnicas existem, né? Uma técnica que sempre eu chamo mais atenção é a do alongamento, que é aquela do contração-relaxamento. Acho que vocês conhecem essa técnica, né? Que inicialmente o paciente faz uma contração isométrica antes do alongamento final, por 7 segundos, e depois a seguida de relaxamento. E aí, então, o terapeuta leva o membro para um alongamento maior. Não vou detalhar agora, pessoal, o tempo já está bem avançado, e eu vou falar disso na cinesioterapia, tá? Então, vou falar dos modos de alongamento, então não precisa se preocupar que vocês não vão perder. Mas aqui já tem explicadinha, mais ou menos assim, né? Vai, leva até um determinado ponto, aí o paciente faz a contração isométrica, relaxa e depois segue novamente com esse alongamento. Então, só para vocês saberem que essa é uma técnica também do PNF, tá joia? E aí, pessoal, eu tô terminando, vamos encerrar essa aula. Aguentem mais um pouquinho, tá bom? A gente teve muitos probleminhas aqui no início da aula, então aguenta só mais um pouquinho que a gente já vai encerrar. Mas a gente tem que falar dos exercícios de Frenkel, tá bom? Gente, os exercícios de Frenkel caem muito na prova da IADES. É uma coisa incrível, né? Se vocês pegarem lá as questões comentadas, 3, 4, 5 provas caíram, quase todo ano cai. E é muito simples, tá? Então, o que a gente tem que saber do exercício de Frenkel, série de Frenkel? São séries voltadas para o tratamento da ataxia, perda de equilíbrio e de coordenação. Consiste em uma série de exercícios planejados para ajudar a compensar a instabilidade de saber, sem olhar, onde estão os braços e as pernas no espaço. Então, para trabalhar equilíbrio e coordenação, pessoal, principalmente, eu até vou destacar aqui, ó, de perna. Porque coordenação de braço, a gente trabalha, por exemplo, com objetos pequenos. Agora há pouco eu passei ali um slide que tinha, né, aquela caixinha de coisinha para montar. Agora, a coordenação de perna é mais difícil, tá? Então, o exercício de Frenkel serve para isso. O principal objetivo é ajudar na melhora da coordenação motora, especialmente de membros inferiores. Mas tomem cuidado, tá? Porque ele também é voltado para equilíbrio. Então, ele também pode ser utilizado para equilíbrio. E às vezes cai na prova do concurso assim: os exercícios de Frenkel servem só para trabalhar coordenação. Tá errado, gente. Coordenação e equilíbrio. Embora o principal seja a coordenação de membros inferiores. Eu não sei se você lembra, né? Tem gente que está assistindo aqui que já foi meu aluno na faculdade e a gente fazia isso na aula prática. Aqueles exercícios: dobra a perna, estica a perna, dobra a perna, estica a perna, dobra a perna, abduz, aduz, estica. Então, vai fazendo movimentos coordenados com a perna, tá? Uma série bem simples, bem tranquila e que cai muito na prova, tá? Pessoal, a gente também tem as órteses, né? Que vão ser importantes na reabilitação neurológica. Então, assim, para que serve uma órtese, né? E a gente vai ter aula específica de órtese, e aqui eu vou chamar a atenção do que a gente mais usa na neuro. Então, as órteses servem para imobilizar um segmento, para prevenir encurtamento e deformidade, para promover independência, para inibir o padrão patológico. Isso aqui são as utilizações nas órteses na neuro, tá? Então, a gente pode ter qualquer um desses objetivos. Principais órteses para neuro, gente, essa aqui que se chama AFO,
ou órtese tornozelo-pé, que é muito utilizada no paciente com hemiplegia, no paciente com paralisia cerebral, no paciente que teve lesão medular, qualquer paciente que tem o pé caído, o pé implante flexão, tá? Com hipertonia. Então, ajuda a corrigir essa hipertonia. Então, é uma das mais utilizadas. A gente pode encontrar o nome dela também como OTP, órtese tornozelo pé, tá? Então, ó, utilizada para imobilizar o tornozelo e pé, confeccionada em molde gessado, também usada para prevenção de deformidades e imobilização pós-operatória. Mas aqui o principal objetivo vai ser tirar essa plantiflexão. Isso vai ajudar o paciente a andar, vai evitar deformidade, encurtamentos nessa região onde a gente sabe que tem esse pé em implante, tá? Chama a atenção de vocês também de uma órtese parecida com a OTP, que é um pouquinho diferente, que é essa órtese curta de reação ao solo. Essa aqui, gente, é para ser utilizada nessa marcha aqui, Crouch. Lembra que a gente falou dela? Ai, professora, eu não lembro bem, foi tanta coisa. Paralisia cerebral, quando a criança tem, ele tem esse padrãozinho que vocês estão vendo na imagem de agachamento, tá? Então, para essa alteração, a gente usa essa órtese curta de reação ao solo, esse é o nome dela. É um tipo de AFO, né? Só que ela tem esse apoio na frente. Tá vendo aqui, ó, que a outra tem um apoio posterior, apoio atrás aqui, posterior? Essa aqui tem um apoio na frente e isso ajuda a estender. Então, esse apoio na frente ajuda a fazer a extensão, tá joia? Da perninha da criança, tá? Uma outra órtese que a gente usa muito na neuro é as órteses de membro superior. Aqui, gente, a gente tem a tipóia, tá joia? E aqui a gente tem uma órtese chamada RU, ou órtese punho e mão, ou órtese punho e dedos, tá joia? Que é essa órtese para membro superior, porque o membro superior tende a ficar assim, né, em flexão. Então, para posicionar, tá? Esse membro superior. E a tipóia, que pode ser utilizada para o ombro caído, para o paciente que tem o AVE, tá? Então, pessoal, órteses que a gente mais utiliza, tá bom? Aqui eu também separei as órteses de deambulação. Esse aqui, gente, foi aquele vídeo também que eu coloquei para vocês, que está lá no YouTube, que fala de todas as órteses, detalhado. Tá bem explicadinho lá, mas é bom a gente saber. Para ajudar o paciente a andar, e aqui principalmente a gente pensa no paciente com TRM, com trauma raquimedular, a gente tem as órteses. Então, a gente tem a órtese mais curta, vou começar de baixo, ó. A AFO, ou OTP, que é a órtese tornozelo-pé, que a gente viu que pode ser usado no AVC, né? Mas que também pode ser usado na lesão medular, tá? Qual paciente usa esse tipo de órtese, gente? Então, se vocês quiserem guardar aí, é o paciente com lesão medular nível L4, L5, tá? Depois, se vocês quiserem detalhar essa explicação, eu posso explicar para vocês. Ou lá no vídeo de órteses que está no YouTube, no comecinho já está explicando isso, tá bom? Vou pular para a CAFO. A CAFO é uma órtese que estabiliza, ó, joelho, tornozelo e pé, OJTP, tá? Que paciente que costuma usar essas órteses aqui, gente? Então, são pacientes com lesões mais altas. Então, lesões... Ah, desculpa, gente. L3 também entra aqui, tá? Embaixo. Então, pacientes com lesões L2, lesão L1, que não tem quadríceps. Então, o quadríceps não é forte. Ele precisa de uma órtese que vai estabilizar o joelho. E a HCAFO, que é uma que vai, ó, órtese, quadril, joelho, tornozelo e pé. Então, ela passa assim, ó, vem lá do pé, sobe, passa no joelho, na coxa, passa pelo quadril e vem até aqui na pelve, tá? Então, uma órtese que vem até na pelve, mais ou menos na região do umbigo. Essa órtese aqui, ó, para os pacientes, principalmente T12. T12, alguns até L1, tá bom? Embora a gente possa ter o L1 aqui, tá? Mas a gente pode encontrar. Então, isso cai com uma certa frequência nas provas de concurso. É bom a gente saber.
E é por isso que eu tô chamando a atenção de vocês. Vocês podem guardar essa colinha aqui, tá? Deixa o L1 lá em cima, pessoal. Tô lembrando aqui de provas, o L1 cai mais lá. Guardem essa colinha e se você quiser mais detalhes, assiste o vídeo, senão me manda mensagem que eu explico direitinho, tá bom? Se não, pelo menos guarda isso para você poder revisar, tá? E aqui tá ilustrando, né, gente? Aqui, ó, a AFO, né? Baixa, estabiliza tornozelo e pé, né? Aqui a gente tem a CAFO, que vai até a raiz da coxa, até a parte do glúteo, estabiliza, né, o joelho bem. E a HCAFO, que vem até aqui na cintura, ó. Então, para lesões mais altas, tá? E tem a órtese só de joelho, gente, que essa aqui, muitas vezes, a gente não utiliza ela no lesado medular, porque o lesado medular, ele tem todo um comprometimento que vai até o pé, né? Se eu coloco uma órtese só essa, não adianta para ele. Esse aqui, muitas vezes, a gente usa em lesão, vamos ver se eu consigo escrever aqui, ó, do nervo, não apareceu, femoral, tá? Que é aquele paciente que tem a lesão que perdeu a força específica do quadríceps. Aí usa essa órtese para ajudar o quadríceps, mas o pé dele é bom, entenderam? Então, para o lesado medular não serve, mas para esse outro paciente serve, tá? Aqui também é uma órtese ligada à lesão medular, que são para as lesões mais altas, para mielo também, que é a órtese com marcha recíproca. Eu já falei dela para vocês lá na mielo, né? Essa órtese aqui, pessoal, é para lesões a partir de T6. Então, T6 até T12, antes de T12, né? Deixar T11 para a gente separar, para você colocar lá na sua materialzinho de revisão. Marcha recíproca é o quê? Ela vai ter esse mecanismo aqui atrás que troca o passo. Então, que faz a pessoa trocar o passo, tá? Também chama atenção para uma outra órtese em neuro, que cai muito em concurso, que é a órtese dinâmica de tornozelo e pé, também conhecida como mola de Codivilla, que é essa aqui que vocês estão vendo. Então, a mola de Codivilla, ela é importante por quê, pessoal? Porque ela é utilizada para uma lesão muito típica, quando a gente tem paralisia do músculo tibial anterior e o pé caído. Vou colocar os detalhes aqui que são importantes. Então, isso acontece na lesão do nervo fibular, específica do nervo fibular. Por que esse destaque todo aqui, gente? Isso aqui, tudo que está escrito, vocês têm que decorar para a prova, tá? É uma lesão que aparece muito nas provas. É uma lesão muito importante, tá bom? Então, aqui, ó, as raízes que formam o nervo fibular, L4 e S2, os músculos inervados, o destaque é o tibial anterior, que é o principal dorsiflexor. Principal ação muscular desses músculos, dorsiflexão e eversão. Sinal da lesão do fibular é o pé caído, tá? A marcha é a marcha escarvante, é a marcha que mais cai em prova de concurso. E a órtese, mola de Codivilla, ou afodinâmica, tirante tibio-társico, tá bom? Então, para vocês conhecerem, né, que pode ser uma alternativa que a gente tem para o tratamento desses pacientes com a lesão do nervo fibular. E essa lesão, gente, é uma lesão importante. Então, ó, destaque também. Eu sei que agora tá todo mundo cansado, mas tem que revisar, tá bom? E aqui depois as órteses de deambulação, né? Então, assim, a órtese de deambulação, ela vai desde a cadeira de rodas, que é uma órtese de locomoção, e aí tem uma sequência, gente, daquela mais estável para aquela menos estável. Então, a mais estável é o andador, depois a muleta axilar, depois a muleta canadense e, por último, a bengala. Então, se eu for fazer treino de marcha, eu começo com o andador e termino com a bengala. Se eu for pensar, né, na questão da estabilidade das órteses, ok? Então, isso aqui é importante da gente guardar. O paciente que precisa de mais apoio, ele usa o andador. O paciente que precisa menos apoio, ele usa a bengala, tá bom? E aqui, finalizando, né, essa parte de tratamento da fisioterapia, com órteses, a gente pode ter órteses para ajudar
no treino de AVDs, as adaptações, né? Para pegar um garfo, uma colher, para poder tomar banho, fazer higiene pessoal e assim por diante, tá? Pessoal, treino de marcha nessa prova do IADES ele é extremamente importante. Então, eu prefiro que a gente converse, é bem rapidinho, mas eu prefiro que a gente converse no comecinho da aula que vem. Por quê? Porque treino de marcha cai muito. E aí eu vou falar de treino de marcha para neuro, mas também para todas as outras alterações que a gente tem. E por isso é tão importante a gente pegar e nessa parte a gente tá mais descansado, vamos falar assim, tá? Porque daí eu falo tudo para vocês, para a gente poder finalizar. Tudo bem? Tranquilo? Mais ou menos, né? Balança a cabeça. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que é o seguinte. Nessa terça-feira próxima, a gente não tinha aula prevista, tá? Mas eu queria ver com vocês se há a possibilidade da gente fazer uma aula mais curta. Que de repente a gente faz essa aula mais curta, fala especificamente de marcha e de treino de marcha, que é um assunto bem importante. Quem não puder assistir, tudo bem, vou gravar e disponibilizar. Isso, a gente pode combinar assim? Porque daí eu fico mais tranquila, entendeu? E no sábado que vem a gente trabalha matéria básica e legislação, tranquilo. Mas, de repente, a gente já passa esse assunto de treino de marcha. É um assunto muito importante nessas provas. Eu tenho que dar um destaque especial, né? Deve ser uma aula, assim, de 1h30, mais ou menos. Não vai até a meia-noite. Mas acho que é legal da gente fazer, tá? Laísa, não pode, Laísa, na terça? Isso, seria 7 ou 8, vocês que decidem. Será que você poderia um pouquinho mais tarde ou não? Ou mais cedo? Não, à noite. Durante o dia eu não posso. Durante o dia eu não consigo colocar. 20? Pode ser 20 horas, pessoal? Uma aula mais curta? Podemos combinar? De qualquer forma, eu vou deixar gravado, tá? Mas aí, se vocês puderem, né? Fica melhor. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu mando mensagem lá no grupo pra gente confirmar, tá? Isso, Laísa. Tenta chegar, vê o que você consegue, tá bom? Senão a gente assiste no vídeo e eu tiro as dúvidas, ok? Pessoal, estão ficando com muitas dúvidas? Como é que tá? Que a gente passa aqui rapidinho só pra gente encerrar a nossa conversa.